Saiba agora as top 10 dicas para você ter um CNPJ rápido e sem prejuízo. Meu nome é Bruna, seja bem-vinda a mais um vídeo e ao canal da Elon Contabilidade. Eu vou te apresentar agora os 10 principais pontos que eu recomendo que você deve ter conhecimento no momento de formalizar o seu CNPJ. Top 10 dicas para você ter o CNPJ rápido e sem prejuízo, direto ao ponto. A primeira dica aqui que eu recomendo é defina se você terá sócios. Isso está muito relacionado com a natureza jurídica no momento que você for formalizar o seu CNPJ. Natureza jurídica é um termo técnico do mundo da contabilidade para definir, o quadro societário da empresa. Se você for constituir a sua empresa só você mesmo, ou seja, uma única pessoa, existe a possibilidade de você abrir na natureza jurídica de empresário individual ou sociedade unipessoal. Empresário individual, você também tem uma característica importante que está relacionado a, em caso de fraude, fiscalização ou dívidas com terceiros, o seu patrimônio pessoal, os seus bens pessoais, responde pelas dívidas contraídas da empresa. Então, essa é uma das desvantagens de ser empresário individual. Já como sociedade unipessoal, que é também uma natureza jurídica que você pode constituir a empresa de uma única pessoa, a diferença para o empresário individual é que na sociedade unipessoal você protege os seus bens pessoais, ou seja, o seu patrimônio pessoal, ele não entra para quitar as possíveis dívidas contraídas no seu CNPJ, tá? Outra possibilidade é caso você tenha um sócio ou mais sócios, é constituir a empresa na modalidade de sociedade limitada, que é uma natureza jurídica permitida, para a constituição de 2 ou mais sócios aí compondo o quadro societário da empresa. Em relação ao contrato de constituição da empresa, como empresário individual, vai vir com o termo de inscrição de empresário, que é o título ali do contrato, e também está regida nas cláusulas do Código Civil voltado ao empresário individual. Já como sociedade unipessoal e sociedade limitada, são outras cláusulas, que vão vir regindo ali o contrato de constituição da empresa. Então, tem essas diferenças entre empresário individual e sociedade unipessoal e sociedade limitada, que é quando compõe 2 ou mais sócios no quadro societário. Segunda dica, escolha o nome da sua empresa. E isso também está relacionado, à escolha da natureza jurídica. Porque uma vez que você escolhe a natureza jurídica de empresário individual, por regra, o nome da empresa, o nome empresarial vai ser o seu próprio nome de pessoa física, abreviado ou escrito completo por extenso. Pode ser adicionado ao final do seu nome de pessoa física uma palavra que tenha relação ao objeto social da empresa. Por exemplo, João Batista de Souza Desenvolvimento de Software. Aqui é só um exemplo. Ou pode abreviar o nome João para J, o nome Batista vai ficar abreviado para Bento, vai ficar JB de Souza Desenvolvimento de Software. O último sobrenome não pode ser abreviado. Sobrenomes que indicam grau de parentesco, como Júnior, Neto, não podem ser abreviados, eles devem ficar por extenso na composição do nome empresarial da sua empresa. Já se for como a categoria jurídica, se a escolha for da natureza jurídica, sociedade unipessoal ou sociedade limitada, quando você vai compor o quadro societário com 2 ou mais sócios, essa escolha do nome empresarial acaba ficando mais livre para a escolha dos sócios. Então, você consegue compor todo o nome empresarial voltado ao objeto social da empresa. Por exemplo, desenvolvimento de software limitada ou desenvolvimento de tecnologias e soluções limitada. Então, não necessariamente tem que ter aí o nome da pessoa física ou o nome dos sócios na composição do nome empresarial da empresa. Então, para ter mais
livre arbítrio para a escolha do nome empresarial da sua empresa, sociedade unipessoal ou sociedade limitada vai permitir que isso aconteça. Se for empresário individual, não é possível, por regra, vai ter que ser o seu nome de pessoa física completo ou abreviado, tá? Dica 3. Seja criativo no nome fantasia, que é o nome da marca da empresa. E existe uma diferença entre o nome fantasia do nome empresarial. O nome empresarial é o nome fiscal, é o nome que virão nos documentos, nos contratos de formalização da empresa. O nome fantasia já está relacionado à marca. Então, aqui está totalmente de livre, espontânea vontade de criação, você sendo o dono da empresa ou entre você e seus sócios, para que você crie um nome voltado também ao objeto social da empresa e que essa marca comunique também com o seu público-alvo. Então, ele pode ser uma marca que identifique um produto, que tenha relação com o produto que você vai vender ou o serviço que você vai prestar, e também comunique essa informação ao seu público-alvo, ao seu nicho. Além disso, eu recomendo fortemente que você faça o registro da sua marca para que outra empresa não venha fazer a utilização indevida dela. Então, uma dica importante aí. Quarta dica, deixe os dados de contato, como telefone e e-mail atualizados no seu CNPJ. Então, quando o contador faz o processo de abertura do CNPJ, serão informados ali o número do telefone e o e-mail da empresa. Eu recomendo que seja e-mail empresarial, até porque, infelizmente, nesse mundo de hoje, as empresas têm capturado de forma automática, assim que a gente finaliza a abertura da empresa, efetuada essa captura, e aí você já começa a receber e-mail, marketing, e-mail de propaganda e publicidade com recomendações de produtos aí de empresas de terceiro. Então, em resumo, deixe um contato de telefone, e-mail empresarial. Isso também traz uma certa formalidade para o seu CNPJ, trazendo também, além da formalidade, também gera uma credibilidade, perante terceiros, quando a empresa tem meios de contato ali formalizados. Vamos para a nossa quinta dica. Defina o endereço da empresa. Existe uma diferença entre endereço fiscal e endereço comercial. O endereço fiscal é o endereço de registro efetivamente da empresa, ali no cartão CNPJ, no contrato de constituição da empresa, é o endereço que você forma para a Receita Federal. Então, em caso de alguma notificação, algum aviso da Receita Federal, vai ser nesse endereço que a empresa vai estar recebendo esse comunicado. Já o endereço comercial pode ser diferente do endereço fiscal da empresa. O endereço comercial pode ser o endereço de onde você vai estar recebendo, fazendo atendimento ao público, onde você vai estar fazendo propaganda e publicidade da empresa, onde a empresa pode estar efetivamente trabalhando, diferente do endereço fiscal. É por isso que algumas empresas conseguem abrir o CNPJ é um endereço regularizado perante a Receita Federal, diferente do endereço que efetivamente ele está trabalhando, como, por exemplo, home office. Então, nesse caso, o endereço regularizado perante a Receita Federal seria o endereço fiscal. E o endereço efetivamente onde ele desenvolve o seu serviço, o seu produto, seria o endereço comercial. Sexta dica, determine quais serviços serão oferecidos ao seu público. E aqui está relacionado à escolha das atividades econômicas. Uma vez que você determina quais serão os serviços a serem prestados por você ou por seus funcionários, você está estabelecendo ali também a escolha do CNAE, que é um termo técnico no mundo da contabilidade. CNAE é o Código Nacional de Classificação Econômica a nível Brasil. Então, para cada atividade a ser prestada, existe um código, uma nomenclatura para definir esse código. E é muito importante isso para que você não tenha futuramente custos desnecessários, uma vez que você não tenha incluído aí atividades que você vai estar executando. Outra dica, já dentro dessa dica aqui, uma subdica, não sei se isso existe, uma subdica, enfim, é que você tem que ter cuidado também
quando você for determinar todas as atividades econômicas, para você não escolher atividades que você efetivamente ainda não vai estar prestando, serviços que você ainda tem um projeto que daqui a 2, 3 anos você vai estar prestando, mas não é agora. E talvez esse KNAI, ele tenha uma taxa municipal cara, por exemplo. Aqui em Feira de Santana, as taxas municipais são definidas de acordo ao KNAI. Então, às vezes, você nem vai executar essa atividade agora e você está trazendo um custo adicional que você pode postergar só para quando efetivamente você for prestar esse serviço. O KNAI, quem vai te ajudar é o contador no momento da abertura, mas você precisa deixar muito claro e específico quais serão os serviços oferecidos ao seu público-alvo. Sétima dica: calcule as despesas iniciais que você terá até sua empresa começar a se pagar. Como assim até começar a se pagar? Então, toda empresa, uma vez que você faz a abertura dela, ela não necessariamente já começa a faturar de início. Em algumas situações sim, em outras não. Independente de você faturar ou não, você terá custos iniciais, custos e despesas iniciais para você formalizar o seu negócio, né? Como por exemplo, o próprio serviço de abertura, né, voltado especificamente aos custos de abertura do CNPJ, além de outros custos relacionados a você montar o seu estabelecimento. Esse custo inicial, até que a empresa comece efetivamente a faturar, é definido como capital social, que é o valor que você, empresário, ou você e seus sócios estarão colocando ali na empresa para abrir o negócio. E esse capital social, esse valor inicial que vocês estão colocando, é quem vai cobrir todas as despesas iniciais, como abertura, taxa da JUSEB, taxas municipais, taxas de licenciamento. Se você vier ter um estabelecimento físico, né? Todos os custos voltados a esse estabelecimento físico, ou seja, todos os custos iniciais, você vai deixar a empresa pronta para faturar. Então, esses custos iniciais, ele é pago aí com o capital social que você coloca aí na sua empresa. Oitava dica: faça uma projeção de faturamento mensal e anual. Uma vez que você faz a projeção do seu faturamento mensal e anual, basicamente você está definindo também qual é o porte da sua empresa. Porte é tamanho. Então, o tamanho ele tem relação com o volume do faturamento. Então, microempresa, ela fatura até 180 mil anual. EPP fatura até 4 milhões e 800 mil. E acima de 4 milhões e 800 mil já é uma empresa da categoria aí normal. Além disso, a escolha do porte da empresa, ou seja, a projeção que você faz do faturamento da empresa, ele também vai influenciar lá na escolha do regime de tributação, que, por sinal, é a nossa nona dica. Com o seu contador, defina o regime de tributação da empresa para você pagar menos impostos. Essa nona dica aqui é muito importante que você preste atenção nela, porque as pessoas costumam não entender bem o que é regime de tributação. É um assunto um pouco complexo. Apesar de ser complexo, o seu contador ele pode simplificar a escolha, te ajudar, na verdade, na escolha desse regime de tributação. Mas, basicamente, aqui, para que você já tenha um conhecimento prévio, para empresas que faturam ali até 20 mil, a depender do segmento de atuação da empresa, o Simples Nacional é mais vantajoso. Acima de 20 mil reais, muito provavelmente o lucro presumido será mais vantajoso. E lucro real é para empresas de grande porte que faturam muito e também possuem muitas despesas e, porventura, em algum período do ano ou em algum mês, pode ter prejuízo. Quando a empresa tem prejuízo, ela não paga impostos. Então, para essas empresas de grande porte que possuem muitas despesas dentro do CNPJ, dentro do negócio, é recomendável o lucro real. Fugiu disso, empresas que possuem faturamento baixo, Simples Nacional é mais vantajoso, e intermediário a esses dois mundos, o lucro presumido acaba sendo a melhor escolha. Além disso, se você pretende contratar funcionários, o Simples Nacional é mais vantajoso a contratação de funcionários do que no lucro presumido, e eu falo isso mesmo em termos de impostos.
Então, a carga tributária relacionada à contratação de funcionários no lucro presumido e no lucro real é bem maior, bem mais elevada do que em relação ao regime de tributação do Simples Nacional. Então, duas informações extremamente importantes para a escolha do regime de tributação está relacionado, primeiro, ao valor do faturamento mensal e anual, contratação de funcionários, se você vai contratar funcionários ou não, e além disso, a depender a atividade econômica, ou seja, os serviços que você vai executar, ou os produtos que você vai revender. Em algumas situações existe uma vedação de opção ao Simples Nacional. Por exemplo, o banco não pode ser optante pelo Simples Nacional. E por último, a nossa 10ª dica: abra o CNPJ após ter validado sua ideia de negócio. Essa é a 10ª dica é extremamente importante porque em algumas situações as pessoas só têm a ideia na cabeça, só tem um projeto no papel, mas efetivamente nem validou essa ideia, nem colocou no mercado, nem chegou a abrir. E aí, se você abrir o CNPJ, você vai ter custos iniciais de cara, mesmo sem ter faturamento. Então, você vai ter o honorário do contador, taxa da junta comercial ou do cartório, taxas municipais que a prefeitura já cobra de imediato, as taxas municipais, taxa de licenciamento, ou seja, existe um custo inicial, né, para você formalizar o seu CNPJ, o seu negócio, e eu recomendo que você abra somente após você ter validado o seu negócio, ou você já tenha fechado um contrato de prestação de serviço, então você já tem as coisas um pouco mais certas do que você abrir o CNPJ sem ter ainda nenhuma certeza de faturamento, né, para os próximos meses. Então é isso, espero que você tenha gostado aqui das top 10 dicas para você ter um CNPJ rápido e sem prejuízo. Se você gostou, curta, comente, compartilhe, envie sua dúvida aqui embaixo, que a equipe vai estar preparada, nós estaremos preparadas para responder a sua dúvida. E é isso, ficamos por aqui, até a próxima.